Muito boa noite. Estamos nos tornando uma sociedade violenta, armada e insegura. Tudo isso em função do aumento descabido da criminalidade. Vivemos, obviamente, uma guerra civil, já aí não declarada, mas ela existe, com certeza. A situação é tão grave e a justiça se apresenta de forma tão lenta para avaliar e julgar os processos criminais que chegam ao seu conhecimento, que chega a impressionar. Às vezes, e essas muitas cadeias, delegacias de bairros, de distritos policiais, estão superlotadas. Isso tudo assusta a população. São marginais e até egressos penitenciários que aumentam a capacidade desses verdadeiros paióis de pólvora, que superlotam a casa de detenção, a penitenciária do Estado e outros presídios e que podem ainda, a qualquer momento, acender a chama de uma verdadeira explosão sem limite. Isso quando não colocam fogo em colchões, cobertores e travesseiros para provocar a revolta. Mas como explicar o fenômeno da superpopulação carcerária, nosso tema no 25ª hora desta noite? Até que ponto ela traduz a falência da nossa justiça e de nosso sistema penitenciário? É o que vamos procurar responder no programa de hoje, juntamente com outras perguntas dos nossos telespectadores. Antes, porém, vamos assistir a uma matéria especial sobre esse assunto e depois voltaremos ao vivo aqui dos estúdios da Rede Mulher para conversar com o nosso convidado, Dr. Marco Antônio Ascul, professor de Direito Constitucional e delegado do 25º Distrito Policial, entre outras atribuições. Você sabe que o 25ª Hora é um programa interativo, você já pode começar a ligar, dar sugestões, opiniões e perguntas a respeito da superlotação carcerária. O nosso telefone 0 operadora 11 5681 2205 e o nosso fax 0 operadora 11 5681 2204. Vamos à matéria e voltamos já já. Rebelião na FEBEM, a pior dos últimos tempos. Revolta, desespero, morte. A realidade atrás das grades não é diferente. Que quem que vem pra cá não tem esperanças de sair daqui. É como todo mundo fala que se encontra aqui, que aqui é um depósito de presos, né? Torna uma rotina, levantar de manhã, sair, ir pro campo, jogar uma bola, às vezes correr atrás de uma droga para usar na cela, enfim, coisas que não traz benefício nenhum. Poucos benefícios de trabalho, né, no caso, para aquelas pessoas que não têm uma ocupação, né, se torna uma rotina, levantar de manhã, ser trancado à tarde. Fora o medo das brigas, das rebeliões. Sem dúvida, realmente muitas coisas acontecem, né? É a lei do mais forte? É a lei do mais forte, realmente. Os muros de uma penitenciária escondem histórias tristes, de dor e sofrimento. As condições são sub-humanas. Um dos maiores problemas é a superlotação, responsável pelas constantes rebeliões em delegacias e presídios. O número de detentos por cela excede em muito ao ideal. Outra questão é a ociosidade de grande parte dos presos. E o Carandiru, o maior complexo penitenciário da América Latina, será desativado. Um outro assunto que gera polêmica. O que precisa ser mudado no atual sistema penitenciário brasileiro? Esse tema... Muito bem, o nosso tema de hoje, então, superpopulação carcerária, os nossos presídios, as delegacias, então nem se fala. Nós sabemos que a qualquer momento, em qualquer parte das grandes cidades, pode acontecer algo terrível com esses presídios ou delegacias, a população fica extremamente insegura, fora falar de FEBEM e outras situações complicadas que andamos enfrentando por causa da segurança pública, devido a uma série de falhas no nosso sistema. Nós vamos tratar desse assunto, você pode ligar 0 operadora 11 5681 2205, fazer a sua pergunta, dar a sua opinião. Ou então enviar o seu fax para 0 operadora 11 5681 2204. O programa 25ª Hora é ao vivo e é um programa interativo. Nós temos na nossa sala de entrevistas especial hoje o Bispo Fernando Santos, da Igreja Universal do Reino de Deus da Bela Vista. E ele vai estar entrevistando o depoimento hoje, ouvindo o depoimento da empresária Gracina Gonçalves. Ela vai falar a respeito das dificuldades que enfrentou na sua vida e como conseguiu solucionar os seus problemas. Mas nós vamos começar com o Dr. Marco Antônio Ascul, que eu agradeço a presença mais uma vez no programa 25ª Hora. Para nós é uma honra, para nós é muito importante que o senhor volte várias vezes aqui para esclarecer as dificuldades
que a população tem enfrentado, as dúvidas que a população tem enfrentado a respeito do tema segurança. E hoje, superpopulação carcerária. Muito obrigado pela sua participação. E já começamos, doutor, falando um pouquinho a respeito da situação atual, de um balanço da situação atual hoje. Não só na cidade de São Paulo, nós estamos falando para o Brasil inteiro, vamos tentar falar de um reflexo de São Paulo para o Brasil, o que nós temos enfrentado. Boa noite. Boa noite, é com muita satisfação que eu estou aqui novamente para prestar contas à comunidade, a vocês que representam a imprensa, que é o controle maior das nossas instituições democráticas. O problema de segurança pública que somos todos tão carentes se resolve na solução unindo a prevenção com a investigação. O que hoje, infelizmente, nós não temos um sistema preventivo que mantenha a ordem pública. Consequentemente, quebrando-se a ordem pública, não se poupa a investigação, não se poupa o poder judiciário e não se poupa o sistema prisional, lamentavelmente falido, bem como a FEBEM. Muito bem, doutor. Também tem um outro aspecto. O governo tem prometido construir novos presídios. Aliás, aqui em São Paulo isso aconteceu. Mas seria basicamente isso ou mudar a forma, o sistema como tudo isso é gerido? O senhor é contra ou a favor da privatização, por exemplo? Essa seria uma mudança importante? Claro, não há dúvida nenhuma. Construir presídios apenas não vai resolver os problemas de segurança que somos muito carentes. Nós temos em priorizar a prevenção unida com a investigação, o que infelizmente nos governos ditatoriais foi solapada, foi separado. Quebrou-se o braço da autoridade policial, o delegado de polícia, que é o magistrado na segurança, tirando o seu segmento uniformizado, fardado, responsável pela polícia territorial e que mantinha a ordem pública, levando bênçãos e graças a toda a comunidade que servíamos. Porque éramos integrados como um bloco monolítico à comunidade e trabalhávamos em constante harmonia. Com o regime militar, infelizmente, no final, havia um inimigo comum pela filosofia daqueles tempos antâneos de triste memória. O nosso inimigo trata-se do povo, porque militarizou-se tudo. E se esqueceram, obviamente, do principal num regime democrático, porque todos os direitos e garantias individuais foram suspensos. E a polícia, a função da polícia, que foi desvirtuada, é apenas uma: o respeito à dignidade da pessoa humana, a defesa dos direitos e garantias individuais, sociais e coletivas. Infelizmente, a formação distorcida. Lamentavelmente, a corrupção campeando. Afastou-se a polícia, afastou-se a justiça da comunidade pretensora. Consequentemente, houve a falência do sistema prisional pelas crises econômicas e sociais advindas da crise do petróleo de 1973. Arroxo, desemprego, fome, crise na educação, crise na saúde. E a população não foi preparada para a volta do governo democrático, felizmente o governo democrático, em virtude da crise econômica internacional. Surgiu, então, ensejou a volta do regime democrático. Mas a população não tinha sido preparada, pois não se respeitavam sequer o mínimo da ética e da decência humana. Hoje, na entrada do novo milênio, nós temos uma grande missão: formar um jovem de 8 ou um patriota de 18, mas com os conhecimentos das leis eternas da natureza, ou chamadas leis divinas. As leis que regem, por sua vez, a natureza, regem desde os pequenos elementos à maravilhosa criação. Isso é importante, esse conhecimento das leis não mais separadas das outras ciências. Por isso, podemos dizer hoje que o direito e as outras ciências nada mais são do que um ramo da ecologia. Então, precisamos ensinar a pessoa a usar esse poder infinito
essa mente subconsciente, o talento do espírito humano, para que esta pessoa possa levar paz, amizade e prosperidade aos seus. E a função policial nada mais é do que apenas um civil cuidando do civil, com amor, com pureza e com justiça. Um sendo o esteio do outro. Acabar com a síndrome de Pilatos, cada um querendo lavar as suas mãos e resolver os seus problemas. Ou a síndrome de Barrabás, levando calúnias, injúrias, distorcendo, sendo ardiloso para visar o que é a mesquinharia pessoal. Não. Segurança se faz com a união da prevenção com a investigação. Saneamento básico, moradia, alimentação, enfim, todo o plano social para uma grande justiça distributiva e equitativa. E depende de você, cidadão. Hoje, segurança é responsabilidade de todos. E nós, funcionários públicos, empregados do povo, policiais, que somos seus funcionários, estamos aqui para ensiná-los, num regime democrático, como você pode exercer este poder infinito que você tem dentro de você, para transformar a pedra bruta em pedra polida, o lixo em ouro. Pois a diferença dos elementos da natureza nada mais são do que a carga elétrica em torno do núcleo. E você tem esse poder de modificar o mundo exterior. E eu estou aqui à disposição para mostrar que se nós fizermos o que eu fiz na favela do Heliópolis, em Americanópolis, criando a delegacia itinerante, aquela delegacia que ia atender a domicílio, porque a polícia deve estar onde o povo está. Então eu deixei o assento da delegacia e fui nos braços da comunidade. E levar a assistência social, levar o que a pessoa mais necessita, uma aposentadoria, uma indenização em sua casa, porque houve um infortúnio na sua vida, uma carteira de identidade, um registro diverso, um pouco de alento, os seus direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, evitar a infração penal. Bom, temos várias perguntas que já chegaram, vamos falar a respeito de alguns assuntos, vamos tentar atender a todos. O Carlos Alberto de Itaquera, ele gostaria de saber, doutor, sobre os PMs, ele coloca, vou colocar exatamente como o telespectador coloca, PMs bandidos que colaboram para a violência ser grande. Apesar de terem bandidos, eles ajudam, né? Normalmente ajudam. E existem pessoas boas, na realidade, dentro da PM. Mas ele diz, aliás, o Carlos Alberto diz que isso é uma vergonha e que deveria ser feita uma triagem. Gostaria que o senhor comentasse a posição dos PMs hoje. Perfeito. A nossa co-irmã, a Polícia Militar, hoje, está tentando prestar um relevante serviço à comunidade, unindo com a Polícia Civil. Porque hoje o governo sozinho não faz, a polícia sozinha não faz. A comunidade sozinha não faz, mas juntos faremos. Esses que chamam de maus policiais não são policiais. Não são policiais militares. Porque a polícia militar é nobre, centenária. Infelizmente, com as mudanças políticas, as mentalidades escravagistas de outrora, que ainda permeiam, foi desvirtuada a função da polícia e ela foi dividida. Mas hoje nós estaremos unidos, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, as outras polícias, Ferroviária, as guardas municipais, com a comunidade, para resolvermos os problemas de segurança e, principalmente, da cidadania. O sistema prisional, para ser resolvido, vou ser breve, é necessária a descentralização com união a nível federal, estadual e municipal. Existe um fundo para esse sentido, nesse sentido, que chama Fundo de Participação dos Estados. Existem os conselhos nacionais penitenciários. E pode ser resolvido, obviamente, descentralizando essas unidades prisionais com o máximo de 500 reeducandos. Mas esses presídios deverão ser verdadeiras universidades com laborterapia,
colônia agrícola, industrial, onde o reeducando vai produzir para reparar os danos a quem ele prejudicou e se reintegrar à sociedade. Então o senhor defende essa posição de que ele deve trabalhar para que possa produzir, inclusive isso serve como terapia ocupacional, não é isso? Perfeitamente. E nós necessitamos de um convênio entre as universidades, que fazem um belo trabalho, universidades públicas e privadas, voltadas a atender principalmente as comunidades carentes, as favelas, como eu, no caso, que transformei, que está aqui nesta obra, a polícia e sua função constitucional, eu transformei uma favela, junto com a comunidade, numa cidade. Uma favela numa cidade que foi Heliópolis e Americanópolis, com a delegacia itinerante, o juizado também itinerante, que nós fazíamos com a delegacia itinerante, depois foi criado o juizado cível, bem como da editora Juarez de Oliveira. Okay. Bem como nós criamos o projeto de integração polícia-comunidade, concursos de alfabetização de jovens e adultos, reforço escolar com quadra poliesportiva para tirar a criança da rua, da mão do traficante, com atendimento odontológico, assistência religiosa com livros. Inclusive, os pastores me ajudavam muito a limpar o foco dos pensamentos, pois já dizia os grandes psicólogos e psiquiatras que é limpando o foco dos pensamentos, do inconsciente coletivo, que nós vamos projetar para o consciente, tudo aquilo que nós impregnarmos nesta mente. Portanto, é exatamente esse lado biopsíquico social que molda a conduta da sociedade, o comportamento, o temperamento. E, infelizmente, nós tivemos aqui, por isso que eu não culpo o atual governo, nem os governos democráticos, nós tivemos aqui um mundo opressivo em que era proibido pensar, não havia liberdade de imprensa, havia uma bipolarização. Hoje não, com os problemas econômicos internacionais, ensejou as democracias no mundo e cada um por si. Portanto, nós tínhamos que ter preparado, outrora, não investido tanto em metal, em obras, porque isso tudo são como lindas rosas em torno do cadáver. O importante é o ser humano, a pessoa humana. Ela pode ter ideias que podem valer milhões de dólares. E, consequentemente, dávamos assistência religiosa, assistência odontológica nos cárceres, humanizávamos um pouco as cadeias públicas e também dávamos cursos de corte e costura, tricô e crochê, manicure. Nós dávamos assistência às crianças psicológicas, tudo com as universidades, uma parceria. E na questão da privatização, que é uma pergunta da Zelita do Guarujá, também as parcerias com as empresas, com as indústrias. Perfeito, através dos chamados patronatos, que são os albergados, egressos. Porque o egresso, muitas vezes, ele volta a delinquir, infelizmente. Os meus não voltaram a delinquir, porque eu dava toda essa assistência religiosa, jurídica, e conversava com a família para arrumar um emprego ao reeducando e residência fixa. E passavam pelas psicólogas e depois nós oficiávamos o juiz para a liberdade condicional, mas ele se tornando produtivo. Porque o egresso, ele volta ao crime porque ele não tem como suprir as suas necessidades primárias. Então ele volta às drogas e àquele convívio com os péssimos amigos, porque ele não tem como suprir exatamente as suas necessidades. E, obviamente, passando fome, miséria, sem amparo de ninguém e com uma ficha terrível, quem vai dar emprego para esse homem? Esse emprego hoje já é difícil. Então eu ensinava essas pessoas a terem as suas atividades próprias. Muitos saíram formados aí da favela do Heliópolis, Americanópolis, onde eu estive, cozinheiros profissionais, cabeleireiras, ganhando até mais do que o marido, que estava empregado, manicures, curso de informática,
Tudo isso em parceria com a comunidade, universidade, empresa privada e as entidades filantrópicas, beneméritas e altruísticas. Juntos. Hoje, o Heliópolis, todos os seus leitos carroçáveis com postes fixos, não existe mais os esgotos a céu aberto, 52 mil pessoas morando em condomínios fechados e o projeto da própria população num conselho comunitário que eu criei. Essa é a prevenção onde a própria comunidade mantém a ordem pública e poupa o delegado de polícia e poupa todo o sistema, que é muito mais caro. Prevenir sai mais barato. Doutor, nós infelizmente já estamos chegando ao ponto final. Só para finalizar, pois não. Eu não poderia deixar de citar uma obra do Dr. Newton Fernandes sobre a falência do sistema prisional e FEBEM. Uma obra maravilhosa de um dos maiores sociólogos criminal pátrio, que é o Dr. Newton Fernandes. Aliás, eu gostaria também, para finalizar, dizer que o sistema prisional é muito antigo, porque há 7 séculos antes de Cristo, no Velho Testamento, no capítulo 37 e 38, versículo 12, 13 e seguintes, e no 38:10, Jeremias, quando se manifestava o povo, foi preso pelo capitão da guarda e levado aos príncipes que o açoitaram. E Jeremias recorreu ao rei Zedequias, foi levado a presente, tomai meu corpo para ser julgado. E o rei Zedequias atendeu às suas súplicas e tirou-o do cárcere onde estava a casa do escrivão Jonathan, para que lá não morresse. E veja, esse sistema regrediu dos primórdios. Bom, existem várias posições, doutor, aqui a respeito de dificuldades que as pessoas colocam para que esse sistema alcance uma solução. Nós temos exatamente 1 minuto para falar a respeito de uma solução que hoje instalada poderia começar a ser uma luz nessa escuridão. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso para podermos encerrar o nosso programa de hoje. Perfeito. Todos os sistemas, todas as ideias são ótimas. A imprensa, esse trabalho, faz com que haja uma participação popular. E isso é importante, porque... Desculpe, eu apresentei, só para justificar, eu apresentei para o doutor os fatos que chegaram, as perguntas, ele leu todas, por isso ele está sabendo da sua reivindicação, da sua sugestão ou pergunta. Desculpa, doutor, interromper, só para dar uma satisfação. O sistema eletrônico, que eu já apontava nesse meu livro aqui, A Polícia e Sua Função Constitucional, é perfeito como na Inglaterra, o sistema eletrônico para policiar as ruas. Com menos esforços, você maximiza todo um sistema de segurança. Maravilhoso. Também outros, no caso da FEBEM, na verdade, nós temos que mudar, obviamente, o enfoque, descentralizando. Como já dizia o próprio Ferri, tem que ser apenas 40 crianças, municipalizando, não jogar todas as crianças do nosso imenso estado aqui para a FEBEM centralizada, não. Tem que ser descentralizada, classificando pela idade, tipo de infração penal, sexo, e cada município fazer esses trabalhos junto. Isso também vale para os adultos, para o sistema penitenciário em geral? Perfeitamente. O sistema prisional tem lugares estratégicos e com o máximo de 500 reeducandos, verdadeiras universidades. E no caso da FEBEM, o máximo de? 40. Porque é questão pedagógica também, de lidar com o problema de cada um, porque tem uma comissão técnica de psicólogos, até para ver a progressão e as medidas socioeducativas. Então seriam pequenas unidades que trabalhariam muito mais de perto com esses reeducandos, enfim, com esses jovens, e também nas unidades de 500, obviamente, teríamos maior quantidade de unidades, só que muito mais bem guardadas e muito mais bem geridas e muito mais bem conhecidas. Seria também isso muito importante. Exatamente. Tá, com okay. a participação de toda a comunidade. Tá ok, doutor. Infelizmente, o assunto é inesgotável. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer a presença do doutor Marco Antônio Ascu, professor universitário de Direito Constitucional e delegado de polícia da 25ª Delegacia de Polícia, entre outras atribuições e funções. E ele nos passou aqui esse livro, Constituição Federal de 1988, os 10 anos da
Constituição, falando tudo à luz das leis e de juristas importantes, de pessoas que participam, ele também como um colaborador do livro, a coordenação do Dr. Antônio Carlos Matias Coutro, que é juiz, e a apresentação de Sálvio de Figueiredo Teixeira, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, e editora Juarez de Oliveira. Bom, é um livro que recomendo, não, mesmo as pessoas que não são estudiosas do assunto deveriam ler para poderem estar envolvidas com aquilo que foi apresentado na Constituição e nesses 10 anos de evolução. Muito obrigado pela sua participação, espero tê-lo aqui mais vezes, que o senhor venha brilhantar o nosso programa. Muito obrigado.